eu tive uma experiência com Deus muito forte, Yes. muito forte. Eu, adormida, eu senti que eu estava a cair numa fornalha de fogo. Então você que está aí, que está a ver que a tua família está a cair no esfriamento, levanta. Seja uma atalaia, seja a atalaia da tua família. Eu sentia que eu estava no fogo, mas não me queimou, Em nome de não Jesus. me afogaram, porque Deus estava comigo. Para espalhar, quem não ajunta, espalha. Espalha. Quem espalha não é de Cristo Jesus. Verdade. Tem muita gente na igreja, mas que não são convertidos. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a sua fé. Hoje, não diferente dos outros programas, temos um testemunho de uma serva que vai impactar a sua vida. Antes da apresentação, nós começamos por agradecer os nossos parceiros. Nós temos a Pixeltech. Pixeltech, que é responsável por essas imagens de qualidade. Temos o Toques de Beleza com Fé, responsável pela imagem, a beleza daquela que é a escolhida de Deus. Temos um parceiro novo que se juntou a nós, super importante e fundamental para que este pó de fé chegue em sua casa com mais qualidade, que é a Máximo. Sim, a Máximo Produções, que se juntou a nós. Espírito Santo manda e eu só obedeço. Não se esqueçam de curtir a nossa página, subscrevam o nosso canal, partilhem o máximo que vocês puderem, porque a tua partilha está a salvar vidas. Um beijinho especial aos nossos seguidores de toda parte do mundo. E muito obrigado pelas vossas mensagens e pelo carinho que vocês têm por esse programa que é de Deus. Boa tarde, serva. Boa tarde, amada. Serva Yolanda é o seu nome. Yolanda dos Santos. Ela que é funcionária pública, serva de Deus, é mãe. Obedeceu à voz do Espírito Santo e veio partilhar conosco o seu testemunho. Ela, que foi vítima de um relacionamento abusivo, ela que negou o batismo do Espírito Santo, mas teve um encontro profundo com Deus. A paz, serva de Deus. A paz do Senhor, amada. Quem é Yolanda dos Santos? Yolanda dos Santos é primogênita de 3 irmãs, mãe, é filha, é neta. É uma serva, sou cooperadora ativa na Seara do Senhor. Qual é o seu testemunho que quer partilhar conosco? Eu já frisei aqui alguns pontos. Amém. Eu digo que eu tenho muito... A minha vida é um testemunho. Eu não sou natural de Luanda. Sou do interior do país. Nós vemos em 92, naqueles voos, acho que foi o penúltimo voo, ou o último voo da confusão. Exato. Pois, nós vemos naquele voo. O meu pai já estava aqui, porque na altura meu pai era estudante da Faculdade de Economia e nós estávamos no interior só com a mãe. Eu, uma prima que vivia conosco na altura e a minha irmã. Nós viemos, depois de 2 semanas ou 15 dias, a guerra começou. Então nós fomos obrigadas a permanecer na capital do país. Ficamos, não foi uma fase difícil. Eu era criança na altura, mas era uma fase difícil, mas graças a Deus o tempo foi passando e nós fomos crescendo. Crescemos com muita dificuldade. Para ter noção, nós crescemos num quarto e sala. E o meu pai não gostava quem ficava na rua a brincar. Eu, a minha irmã e a minha prima éramos obrigadas a brincar na varanda. Uma varanda assim pequena onde nós brincávamos.
Depois, com o tempo, a minha mãe começou a fazer negócio. Começou a fazer negócio e ela sempre nos pôs como ajudante dela. Nós íamos, naquela altura, ao Rock Santeiro. Eu comecei a frequentar o Rock muito cedo. Íamos, ela fazia uma escala. Se uma semana foi com uma, a próxima semana vai com a outra. E nós fomos crescendo. E nós pusemos uma bancada debaixo do prédio onde nós vendíamos. Sim. Se eu estudasse de manhã, de tarde tinha que ficar na bancada. Na Mas primeiro explicação, depois na bancada. O tempo foi andando. Sempre ali com uma educação. Meus pais sempre primaram muito pela educação, pelo respeito pelos outros. Nós fomos crescendo. Eu, na 7ª classe, nasci a minha irmã caçula. Nasci a minha irmã caçula. Depois de 2 anos, eu vou para a 9ª classe, o médio. Naquela altura era o médio. Eu vivia na Vila de Viana. Eu cresci na Vila de Viana. Ok. E na altura não havia ensino médio na Vila de Viana. Então tinha que fazer esse trajeto Viana, cidade, Viana, cidade. Passaram os 3 anos e graças a Deus, até eu terminar o médio, nunca tinha reprovado. Nunca tinha reprovado até o médio. Depois, eu terminei o médio com 16 anos de idade. O ano seguinte eu não consigo entrar na faculdade. Fiquei 1 ano em casa sem estudar. Na altura, meu pai não tinha o recurso de pagar uma universidade privada. Nisso, diz-se, hoje nós entendemos que cabeça vazia, oficina do diabo. Yes. Esse 1 ano que eu fiquei sem estudar, comecei a namorar. Assim que eu comecei a namorar, não levou muito tempo, fiquei grávida. Eu me lembro que aquilo foi em 2005. 2004, o ano que eu fiquei sem estudar. Em 2005, eu concorri, consigo entrar para a universidade pública. Não demorou muito, também ficou grávida. Ali, o dilema começou tudo ali. Com quantos anos é que engravidou? Eu, na altura, tinha 18 anos. Tinha 18 anos. Eu engravidei. Meu pai, como todo pai, todo mundo ficou triste. E eu já tinha um plano. Eu fiz o PUNIV. Eu dizia, vou fazer 3 anos para pelo menos até os 24 anos terminar a licenciatura, já estou formada. Infelizmente não aconteceu. E depois fiquei grávida, não desisti de estudar. Os meus pais, mesmo chateados, sempre ali. Eu me lembro que o último exame do final do ano letivo, eu estava grávida de 8 meses, já fazer 9 meses. Eu terminei os exames, acho que depois de uma semana o meu filho nasce. Ok. Eu era obrigada a sair de Viana até o Futungo grávida. Meu Deus. Porque os meus pais, é aquele arranjaste responsabilidade, mas não vais parar de estudar. E eles apoiaram, mesmo chateado, triste, mas apoiaram sempre os estudos. E antes do meu filho nascer, o africano tem esse, ficou grávida, casa. Eu casei na altura com 8 meses. Eu casei em dezembro, meu filho nasceu em janeiro. Ok. Escola, casamento, bebê. Casei, depois de 1 mês meu filho nasce. Fiquei, acho que 2 semanas, 1 mês, 2 meses na casa dos meus pais e vou para minha casa. Vou para minha casa. Na altura, a pessoa com quem eu era casada, o ex-parceiro, não trabalhava cá. E ele ficava fora e um tempo depois vinha. Ficava fora um tempo e vinha. E quando viesse, era uma luta, um relacionamento de muito conflito, de muita guerra. Mas independentemente de estar grávida, de engravidar na altura, havia amor, existia amor, querias viver com ele ou foste viver com ele por imposição mesmo dos seus pais? Digo imposição e não digo imposição. Na altura eu também gostava da pessoa, pois. Mas eu também digo que
nós os pais, hoje como eu sou mãe, digo isso, nós os pais às vezes falhamos um pouco, porque quando um filho ou uma filha começa a namorar, às vezes a imposição não é o melhor caminho. É verdade. O melhor caminho, na maioria das vezes, é a conversa. Instruir. Instruir, porque você se disser não faz isso, acontece com os bebês, quando você diz não faz isso, é mesmo ali onde ele vai mexer. mexer. Então acho que nós os pais às vezes temos de ter um cuidado em relação a isso. E eu fiquei nesse casamento 6 anos. 6 anos. Uma dor de cabeça, foi mesmo muito triste, foi muito difícil, que as pessoas até olhavam, como é que uma mulher dessa aguenta isso? Como é que uma mulher dessa aguenta isso? Mas eu aguentei por quê? Como é que eu vou explicar aos meus pais que eu estou a viver esse abuso? Meu Deus. Fui avisada. Eu fui avisada. Como é que eu vou explicar o que eu estou a passar se eu fui avisada? E foi depois, em 2009, eu tive um alto acidente e ia perdendo a vida. Voltando um pouco no assunto, que tipo de abusos sofria? Porque acredito que uma história como a sua, muitas mulheres lá em casa também estão a viver. O que é que propriamente seu marido fazia? Agressão física. Agressão física. Só para teres noção, a primeira vez que ele tocou-me, estávamos no final do mês, eu na altura não trabalhava, fazia assim uns pequenos negócios. Ele deu-me um valor que era para comprar fraldas. E naquela altura, a armazém, as lojas que vendiam assim, aquelas embalagens que dentro vinham muitos pacotes de fralda. Ele deu-me aquele valor para comprar aquela que ia levar mesmo muito tempo, por aí 3 a 4 meses. Mas eu fui para a loja, não havia aquela, comprei outro tipo. Ali foi o dia que surgiu a primeira chapada. Me lembro, foi numa tarde, foi o dia que surgiu a primeira chapada. E depois essa pessoa começou a se envolver com uma senhora já mais velha de mim. Não só agressão, mas também traição. Traição, pois. A senhora era muito mais velha de nós. E você, quando não tem maturidade, você quer lutar, você quer discutir, você quer confrontar. Porque é pessoa que nós conhecemos, que eu conhecia. E somos todos dali. Quem conhece a Vila de Viana sabe que a vila é pequena. Sim, pequena. Pois, foram momentos muito difíceis. Talvez você sabe que o fulano não está aqui contigo, tá? Está no outro outro sítio e sabes sítio. com quem ele está. É. E ele nem sequer se preocupa, te desrespeita. Normalmente. E qual era o teu posicionamento? O que é que você fazia para sair desta situação? É o que eu disse há pouco tempo, a falta de maturidade nos faz confrontar, nos faz discutir, nos faz querer lutar. Graças a Deus eu nunca saí e ter com a senhora. Nunca peguei o telefone e ligar para ela. Mas entre nós, sempre que ele viesse, eu queria confrontar, fazer confusão. Sim. E muitas das vezes essa confusão acabava em surra. Meu Deus. Essa confusão acabava em surra. Então depois foi passando. Em 2009, tinha um carro na casa dos meus pais. Eu estava cansada do trajeto. Na altura já vivia no Zango. Eu fui viver no Zango em 2007. Imagina, naquela altura o Zango não havia transporte, não havia energia, não havia luz. Era uma vida difícil. Mas ali onde nós tínhamos o teto, então fomos para a nossa própria casa. Em 2009, numa tarde, mês de julho, se a memória não me falha, nós passamos o dia na casa dos meus pais, eu e o meu filho. E ele, mamãe, vamos para casa. Ele já, mamãe, não quero. Disse, vamos, hoje não vais ficar aqui, vamos para casa. Minha querida, nós andamos um pouco, tivemos um alto acidente. O carro foi para o lixo. E faltou pouco para eu perder a vida. O carro foi para o lixo e a minha mãe pertença. E eu estava com medo e eu pedi às pessoas, graças a Deus não desmaiei. As pessoas que iam passando, o volante apertou-me. Eu fiquei assim presa por causa do volante. O meu filho saiu de trás, veio para frente
E eu pedi às pessoas para tirarem, lá me socorreram, levaram-me numa unidade hospitalar próxima. E eu ligo para o meu pai. Se dizia, pai, estou a me sentir muito mal, vai para o hospital, vai com medo de passar a Uhum. mensagem. Sim, sim, sim. Eu não sei quem avisou a minha mãe. Minha mãe apareceu no momento. E o polícia disse assim a minha mãe, minha senhora, se a senhora tem condições, estava-me a passar uma transferência para o hospital geral. Se a senhora tem condições, é melhor levar a tua filha para uma clínica. Da forma que o carro ficou, é melhor levar a tua filha para a clínica. Minha Meu mãe Deus. olhou para aquilo. Nós fomos para uma clínica. Saímos dali, transferiram-nos para outra. Hum. Fiquei quinta, sexta, sábado, tinha que fazer consulta de ortopedia, porque eu estava assim com o braço mal. E quando foi a consulta de ortopedia, o médico viu o raio-x e disse: tens que ser operada. Assim mesmo, sem nenhuma preparação, sem nada. Tens que ir para o bloco na terça-feira. Minha irmã, eu fiquei de sábado até terça-feira a chorar. Papi, raio, eu vou ao bloco operatório. Chegou a terça-feira, eu fui para o bloco operatório. Eu chorava. Eu fui para o bloco a chorar, porque eu não estava acreditando. Porque nós temos uma noção de bloco operatório. Sim, Ali estás sim. mesmo entre a vida e a morte. Exatamente. Eu fui para o bloco operatório. A operação correu bem. Glória a Deus. Fiquei. E passou aquela fase de recuperação, não fazia nada. Hum. A minha mãe, as minhas irmãs é que tinham que fazer, tinham que me dar banho, Sim, sim, sim. Ajudar alimentação, com tudo. ajudarem na altura, por causa mesmo da relação que eu vivia. Eu que nunca reprovei, passei a fazer a universidade, um ano estuda, um ano cadeira, um ano Meu estuda, um Deus. ano cadeira, porque a mente não estava Afetou o teu psicológico. muito. E na altura eu já estava a fazer o último ano. O penúltimo ano, minto, eu estava a fazer já o penúltimo ano. Fiquei um mês sem 2 meses sem ir para a escola. Depois eu retomei a escola. Minha mãe era obrigada a me deixar de manhã, porque eu na altura não conseguia andar, andava de muleta. Minha mãe me deixava de manhã, eu passava o dia na universidade e vinha me pegar no final do dia. E o teu marido nessa fase, onde é que ele estava? Não estava, Meu Deus. não estava nem ali, não estava ali. Isso 2009, 2009. Fiquei boa, graças a Deus, Glória a fiquei boa do Deus. acidente, melhorei. Em 2010, comecei a fazer estágio na empresa em qual eu trabalho até hoje. Eu era obrigada a assistir aulas de noite, eu já estava fazendo o último ano. Saía do Zango de manhã cedo, universidade, serviço, estágio, e depois no final do dia para a escola. O Uhum. tempo foi passando, eu lá passou a fazer do estágio, no ano seguinte fui admitida. Por causa dos abusos, por causa da vida que eu vivia, você acredita, às vezes ficava no serviço até 18, 19 horas, fugir problema Em casa. em casa, fugir problema em casa. Mas depois, quando não tem Jesus, teu comportamento não é o mesmo. Apesar que eu Hum. sempre tive uma educação regrada, pois meus pais são mesmo bem regrados, sempre Hum. nos educaram na regra. E os teus pais sempre foram cristãos. Não, eu não nasci, não sei o cristão. Hum. Eu, eu Nós quando vivemos do Ambo, sou natural do Ambo, nós quando viemos do Ambo, aqui já tinha famílias que estavam numa denominação e a minha mãe ia noutra. Íamos uma vez, outra. Uhum. E infelizmente nós também temos muita gente na igreja, mas que não é convertida. Amém. Era o nosso caso. Estávamos na igreja, mas não éramos convertidos. Então, depois de eu ficar grávida, deixei também de frequentar a igreja. Fiquei na minha vida, deixei de frequentar a igreja. E, e o tempo foi andando, consegui o emprego, comecei a levar a minha vida na boa, não. Também agora tenho as minhas condições, também faço, eu também sou dona Hum. de mim, não vou mais me submeter a certas coisas. Então, às vezes chegava em casa 19, 20 horas, 7 da manhã, estou a sair, porque tenho que ir trabalhar, né? Para fugir problema, Hum. para fugir conflito. Exato. E o tempo foi passando até que chegou uma altura que não dava mais.
que a separação apareceu, surgiu a separação. E muita gente, pela nossa caminhada, ninguém vai te dizer um dia que separa. As Exatamente. pessoas esperam até onde isso vai dar. Diante disso, houve muitas reuniões, houve muitos encontros para ver se conseguisse ultrapassar isso. Nessa fase toda, alguma vez, independentemente de tudo que você passou, alguma vez você contou, não é? Falou com a sua mãe o que você estava a viver? Porque tem muitas mulheres lá em casa que são assim, sofrem abusos, estão doentes mesmo, Uhum. mas preferem ficar caladas, sofrer sozinhas, Eu me lembro, até chegar na fase da separação. Não te abriste com ninguém, não conversaste com ninguém. não, chegou uma altura que já não tinha como. Yes. Chegou uma altura que as pessoas sabiam. Para teres noção, houve um dezembro que eu passei nos meus pais, porque dia 23 de dezembro a pessoa começou a bater. E nesse dia eu perdi a vergonha, perdi o medo. Eu liguei para o meu pai: pai, o fulano está-me a bater, passa-lhe o telefone. O pai disse: faz tudo, mas não lhe toca. E eu fui. Dia seguinte, já era noite. Dia seguinte eu peguei minhas coisas, 24 de dezembro, vou para casa dos meus pais. Eu fui, passei o Natal, o Ano Novo, depois houve uma reunião familiar, voltei Sim, sim. para casa. Mas quando chegou a altura da separação, as pessoas sabiam que eu também já estava cansada Cansada, da exato. situação que eu vivia. E o tempo foi passando, comecei, surgiu a separação, comecei a trabalhar, fiquei em casa, eu e o meu filho. A vida foi passando. Em 2016, eu assumi outro relacionamento. Em 2016, fomos viver juntos. Tínhamos problema como qualquer outro casal. Sim. Em 2017, um outro filho nasce. Ficamos em 2017, 2018. Em final de 2017, nós tivemos um conflitozinho. Ele me disse: a partir de hoje já não vou na tua igreja, agora vamos na minha igreja. E na altura, depois da separação, minha mãe me disse: vamos para a minha igreja. Eu comecei a frequentar a igreja da minha mãe. Começamos aí. Mas é aquilo que eu disse: tem muita gente na igreja, mas que não são convertidos. Muita gente que é da igreja, Mas mas não não é conhece Cristo Jesus, não tem comunhão com Deus. assim Por mesmo. isso é que ele diz: nem todos que dizem Senhor, Serão. Senhor, herdarão o reino de Deus, não é dos seus. Porque não é sobre ir na igreja, é cultivar a comunhão, é se entregar para Cristo Jesus, É não é verdade. como seu único Salvador. Eu já tive nessa condição de ir para a igreja, mas não ter relacionamento, não ter intimidade com Deus. E eu, quando decidi, tá bem, se queres que eu vou para a sua igreja, eu vou. Surgiu um descontentamento no seio da família. Ok. Como é que você agora vai para outra igreja? Mas eu não olhei para aquilo que as pessoas diziam, eu decidi vou. Isso foi em 2017. 2018, eu para frisar, de 2009, que foi a primeira cirurgia, até 2018 eu fui para a quinta cirurgia. Meu Eu já Deus. fui o bloco operatório 5 vezes. O meu filho nasceu em 2017, foi uma cesariana. Em 2000, por volta da cesárea eu tive outras complicações. Uhum. Em 2018 eu volto para o bloco operatório. Mas em 2017 foi quando eu fui para outra igreja, comecei a entender algumas coisas de Deus. Todas as 4 vezes que eu fui para o bloco operatório, eu fui chorando, fui triste, desanimada. Mas a última vez que eu fui ao bloco operatório, eu fui a recitar o Salmo 23, Amém. tranquila, na boa, na paz, É porque verdade. sabia que Deus estava Contigo, no comigo, controle. estava no controle. E voltei para o bloco 2018, saí do bloco operatório e levamos a vida normalmente. Em 2019, princípio de 2019, eu faço as aulas de batismo e quando A pergunta que se segue, Serva Yolanda, sim, é o que significa, qual é a importância que essa data tem? Que é 4 de agosto de 2019.
Qual é a importância que essa data tem na tua vida? 4 de agosto de 2019 é uma data que eu nunca vou esquecer. É uma data de renascimento, de renovo. Eu, no mesmo ano, as aulas de batismo em março, cheguei na altura de me batizar pelas águas. Eu disse, não quero. Eu já estava na entrevista, porque cada igreja tem sua doutrina. E na minha, antes do batismo, você tem uma entrevista com o pastor. Eu, Sim, quando entrei para o gabinete, eu disse, não quero ser batizada. batizada. E ele olhou para mim, por que minha filha? Eu disse, não, não quero ser batizada. Ele disse, está bem. Não me disse mais nada. Respeitou. Foi numa sexta-feira, sábado, enquanto os irmãos estavam ali, naquela euforia do batismo, eu em casa, eu dormi, eu tive uma experiência com Deus muito forte, Yes. muito forte. Eu adormida, eu senti que eu estava a cair numa fornalha de fogo, estava a ser queimada. Eu dizia, Deus me perdoa, mas eu gritava, sentia a quentura, Deus me perdoa. E depois, aquilo foi um sonho de uns 5 minutos. Depois, quando eu disse, eu no sonho, eu ouvi a voz, estás perdoado? Quando eu disse, eu disse, meu Deus, esse ano não pode passar. Próximo batismo eu tenho, disse, tenho que participar. Amém. Aquilo foi em março, ficou abril, maio, junho, julho, agosto. Na semana do batismo aconteceram N coisas, mas eu disse, eu não, dessa vez, não fico de Não fora. fico. Enquanto nós estávamos, eu estava de novo no gabinete para a entrevista, a minha mãe, as minhas primas, todo mundo à minha procura, porque um tio meu foi atropelado, quase a morrer, perdendo A a vida. vida, e estava no bloco operatório. Quando eu saio, a minha irmã me disse, estás onde? Estou na igreja. Passa assim, isso, aquilo. Eu disse, está bem, eu estou à vida. Foi o encontro deles no hospital, ficamos ali, a hora só saímos quando meu tio saiu do bloco operatório, irmão caçula da minha mãe. No sábado, enquanto eu estava na igreja, na vigília, a minha irmã caçula foi assaltada. Os miliantes assaltaram, graças a Deus não dispararam. Quando eu estava na vigília, ninguém ligou-me. No domingo, naquele, naquela cerimônia toda, a minha irmã liga-me. Escapei, morreu ontem, o quê? Foi assaltada. Disse, meu Deus. Eu ali comecei a chorar, mas chorar de gratidão. Amém. Chorar de gratidão. E isso foi no dia 4 de agosto de 2019. Foi no dia que eu abracei Jesus. Foi no dia que eu nasci de novo. E eu nunca vou esquecer esse dia. Glória a Deus. Nunca vou esquecer esse dia. Frisar que antes, na véspera de batismo, quer dizer que o mundo espiritual se levantou. É, Aconteceram N coisas para que a serva não fosse batizada. é, E que faz-me lembrar também na época que eu foi. decidi aceitar Jesus na minha vida. Amém. Mas eu já sabia certas artimanhas do diabo Satanás. Ok. Porque eu pedi à minha irmã encarecidamente que me levasse à igreja, porque eu queria Observa. aceitar Jesus na minha Jesus. vida. A minha irmã pegava no telefone, ligava para os servos de Deus que estavam na igreja. Um telefone estava desligado, o outro telefone não passava. Eu dizia, vamos, chegou a hora, eu vou aceitar Jesus. Amém. Mas não tem, disse, tem pessoas. Amém. Tentaram fazer de tudo. Tudo. Mas eu aceitei Jesus. Chegamos à igreja, os pastores estavam lá. Amém. Os números de telefone só não chamavam porque era impedimento. E a sua história fez-me lembrar a minha. É. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. Amém. E naquele mesmo dia que eu aceitei Jesus, o Senhor removeu N coisas da minha vida. Amém. Aí começou uma jornada magnífica. Amém. Que permitiu com que eu estivesse aqui hoje neste pó de fé, com esta linda serva. Amém. Então você, fica um alerta que está aí do outro lado, que tem o desejo de ser batizado, prepara-te, fica atento, fica alerta.
Vai acontecer algumas coisas, vão tentar maquinar coisas para impedir com que você conheça, receba esse Cristo Jesus na tua vida. Mas fica firme, não desista. O caminho é para frente. Amém. E o melhor caminho é Cristo Jesus. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Hoje, depois do batismo, eu quando vou para outra religião, não levou muito tempo. Fizeram-me secretária da Sociedade de Senhoras. E eu, na altura, dizia à líder que cheguei agora, eu não sei falar. É você que Deus quer que fique ali. Fiquei secretária da Sociedade de Senhoras. Me batizei. E como secretária da Sociedade de Senhoras, você vai para os cultos, tens que estar Tem que ali, tem que participar, tem que ser tem que ser um cooperativo. crente que participa, não Pois, crente do banco. pois. E nós temos o culto rotativo da Sociedade de Senhora a nível do ministério. E um dos cultos, uma das pregadoras disse que depois do batismo perdeu o filho. E o pastor dela disse: minha irmã, tens que estar preparada, porque depois do batismo vem a prova. E eu não sei porque eu levei aquela palavra comigo nos cultos rotativos. Aquilo eu batizei em 2019. Em 2019, já no segundo relacionamento, eu recebo uma cunhada paraplégica em casa. Eu tinha que cuidar da cunhada. Pois. E às vezes, domingo, antes de ir na igreja, se ele perguntar, à noite, você conversava com ela, tá banho amanhã antes de ir à igreja ou depois da chegada da igreja? Antes de ir para a igreja. Domingo, que era o dia que você às vezes tinha que dormir um pouco tarde por causa da corrida da semana. Sim. Você dava, Banho, deixava já a cuidavas da tua cunhada, cunhada. depois ia para a igreja, 2019. Princípio de 2020. Eu tinha dito, para mim, o ano da prova foi 2020. Foi um ano da prova. Princípio de 2020, como todo relacionamento tem pequenas brigas, mas no princípio de 2020, fiquei janeiro, fevereiro, final de fevereiro, a pessoa disse, já não quero mais. Meu Deus. E eu, por acaso, na altura sonhei, tive um sonho. Deus, graças a Deus fala conosco. Amém, fala, Deus fala. Deus, já não quero mais. Eu, calma, tranquila. Deus já me falou. Se é isso, Ele vai fazer surgir o Covid. Igreja fechada. Você não tem com quem partilhar. E eu dizia, eu não posso conversar com qualquer pessoa. Hoje eu tenho um Deus, eu não posso desabafar com qualquer pessoa. Não posso desabafar com qualquer pessoa. Eu gastava saldo para falar com o meu pastor, para me orientar. Todos os santos dias nós ficávamos 30 a 40 minutos ao telefone. Porque a pessoa disse, não quero mais, mas a pessoa está dentro de casa. Ok. Ficamos acho, 5 meses nessa vida. A pessoa te demonstrar todos os santos dias que não te quer. Separados na mesma casa. Na mesma casa. Até que chegou um dia e disse, não, isso aqui vai me matar. Isso aqui vai me matar. Vai me matar por quê? O comportamento. Vai me matar por quê? Como é que eu vou explicar nos meus pais, segundo o relacionamento? Terceiro, o que é que as pessoas vão achar? O que é que as pessoas vão dizer? Sou funcionária, tenho uma vida, graças a Deus, tenho o básico, tenho um emprego, consigo me movimentar. O que é que as pessoas vão dizer? Vão dizer que ele é arrogante, é petulante, é cheia de si. Mas não é isso, Deus. Chegou a uma altura que disse, não vai dar certo. Pega, vai. Antes disso, quando eu me converti, quando eu comecei a entender Deus, eu ia para a igreja, eu não chorava para outra coisa, eu chorava todos os santos dias para Deus, para minha mãe conhecer Deus, para minha mãe ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu dizia, mas a mamãe não está vendo o que é que nós estamos a passar. Mamãe não está vendo o que é que nós estamos a viver. E na altura, a minha irmã, que eu puxei, estava desempregada. Esses eram os meus alvos de oração.
emprego da minha irmã e para minha mãe ter um encontro com Deus. E surgiu a separação. Não tens como. Separação, você, querendo ou não, as pessoas têm de saber. E antes disso, mesmo ali dentro de casa, naquela altura, igreja fechada, havia um pouco de movimento às terças e quintas por causa da praça. Terça e quinta-feira eu fugia para ir no monte para orar, para ver se Deus mudasse aquele quadro, para ver se Deus invertesse aquela história, Exato. porque era muito sofrimento. Mas chegou uma altura que não tinha como, então, e eu entendi que aquela era a permissão De de Deus. Deus. Nós chegamos a dessa fase porque Deus permitiu, foi a vontade de Deus. Passamos. E depois disso, aceitei a vontade de Deus. Mas eu chorava babi raio, meus filhos. Meus filhos não podem crescer com um pai, conforme eu cresci. Mas o que o teu marido alegou? Por que da separação? Já não queria, porque disse que a Yolanda já não era A mulher a mulher suficiente. para ele. Só isso. Eu olhava para meus filhos, eu chorava. Será que meus filhos não podem crescer conforme eu cresci? Hoje o meu pai e a minha mãe estão juntos. Será que eu não consigo? Os meus filhos não podem viver isso? Eu chorava amargamente. Isso 2020, final de 2020, na quadra festiva. Em outubro eu comecei a ficar muito doente. De outubro a dezembro, saí doente, entre a doença. Na quadra festiva, no dia 24, minha mãe, vem, mamãe, não quero, vou ficar em casa. Minha mãe insistiu tanto que eu fosse para a casa deles. Eu saí de casa, já eram 20 horas. Cheguei a casa, encontrei as minhas irmãs, estava todo mundo. Fizemos a ceia e eu fui dormir. De madrugada eu sinto uma dor no peito, mas não ignorei a dor e volto a dormir. Quando eu acordo, eram já 12 e qualquer coisa. Volto a sentir a mesma dor e eu vou para o meu pai. E peço se não tinha um analgésico. Ele deu-me. Tomei, voltei a dormir. Quando eu desperto por volta das 15 horas, desço. A minha mãe nesse dia foi à igreja, desço, encontrei as minhas irmãs, comi, não sei o que, estava assim na marquise com as minhas irmãs e a minha mãe chega, passaram bem um dia, não sei o que, ela explicou o motivo que fez chegar àquela hora. Eu disse: mamãe, eu que não passei bem o dia, uma dor no peito, não sei o que. É. Assim que eu ia falando com a minha mãe, a dor voltou. Comecei a sentir a dor. Eu, quando comecei a gritar aquela dor no peito, a minha irmã disse: mamãe, leva a Yolanda para o hospital. Lá, minha mãe e meu pai saí do Camama até a Baixa da cidade, aos gritos, porque era uma dor que eu nunca senti, eu não desejo aquela dor a ninguém. Nós chegamos na unidade hospitalar por volta das 19 até 1 da manhã, todos os exames, não tem absolutamente nada. O médico chamou os meus pais assim à minha frente. Na vossa família tem historial de ataque cardíaco? Não. Mas nisso eu estava com dor. Deus é tão bom, Deus coloca pessoas no nosso caminho. Eu, a caminho do hospital, mandei mensagem numa mamã da igreja que era aquela mãe da oração. Mandei mensagem no pastor, mandei mensagem num casal amigo pastoral. E quando o médico disse isso, não tem, então não há necessidade dela ficar aqui. Intercessores. É, Porque tem doenças que não é, são espirituais. é, Mas é sempre bom nós, os crentes, ir ao hospital mesmo, para depois sabermos o diagnóstico certo. De onde vem? São ataques são que a ataques. serva sofreu. E Deus foi astuto, como sempre, dirigiu-lhe a ligar para as irmãs para intercederem por ti. Mesmo com dores, mas altas dores, aos gritos. Yes. Aos gritos. E saímos do hospital da madrugada, foi para casa. Dia seguinte, mais ou menos, fomos depois de 2 semanas eu tinha que voltar para minha casa, porque o meu filho estuda. Aí era as férias da quadra festiva já tinham terminado. Eu lembro-me que um amigo ligou-me
estás muito tempo em casa, muito tempo doente, vamos passear um pouco. Lá fomos passear e nós na conversa ele disse, esse quadro que você está apresentando, você está com uma depressão. Ele quando disse aquilo, ficha caiu. Pas- Passeamos, lanchamos, eu quando volto para casa, começo a investigar todos os sintomas, é aquilo que eu estava a viver. Eu ando a dizer, eu não tenho voz para cantar, mas eu sou uma das pessoas que eu louvo muito. E às vezes as pessoas próximas a Carla, eu digo, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Eu não estou a louvar para vocês, eu estou a louvar para o Pai. Você acredita que eu nem louvor conseguia ouvir um louvor? Não dormia. Eu dormia 4 às 6 horas já estava acordada. Eu dizia sempre para minha mãe, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. O louvor fazia-me confusão. Quando meu amigo passa-me essa informação, investiguei, ligo para um outro amigo, o médico, e ele disse, eu já falei consigo acerca disso, você não prestou atenção. Vem, vamos tratar disso. Fui para lá, marcou uma consulta com um psicólogo, e eu também passei a informação no meu líder espiritual. E tive um acompanhamento psicológico, um acompanhamento espiritual. Eu fiquei 9 meses a tomar medicamentos para dormir. 9 meses. E eu sempre que orava, chorava, babia. Deus, será que eu estou a viver isso? Será que meus filhos não podem ter um pai? Uma vez o Espírito Santo me disse, o pai biológico pode abandonar, mas o pai espiritual nunca vai abandonar. Amém. Olha, aquilo me deu força para levantar e olhar para os meus filhos com graça. Porque eu chorava, babirranho, porque meus filhos não têm um pai próximo. Amém. Eu disse isso em 2021. Em 2021, eu me lembro, faço parte de um grupo de mulheres cristãs de várias denominações. E depois de eu estar me levantar dessa depressão, eu fui por um encontro e eu sentei atrás. Eu tenho esse hábito, chego à igreja, eu gosto de sentar atrás. E a serva na qual eu pregava, uma profetisa, ela saiu de lá ao fundo, veio ter comigo. Veio ter comigo. Deixa de ser como Jonathan, como o profeta que foi Engolido pelo peixe. pelo peixe, Jonas. Se você continuar como Jonas, é isso que vai acontecer contigo. Levanta. Porque na altura da separação, eu disse ao meu pastor, já não quero ser a secretária da Sociedade de Senhoras. Como é que uma separada que vai ficar ali à frente? Já não quero ser. Ele dizia, minha filha, as igrejas estão fechadas, qual é o teu problema? Eu disse, não quero. Eu não estou em condições de ficar ali à frente. E quando ela me disse isso, eu levantei, voltei às atividades da igreja, voltei a cooperar, voltei. Os sábados, eu ia para a igreja, fazia a limpeza. Quarto de banho, eu ia para o quarto de banho, esfregava o quarto de banho na boa, fazia a limpeza. Aquela hora, estou aí, porque me sentia bem a fazer, porque eu sabia que estava a fazer para Deus. Amém. E o tempo foi passando. Infelizmente, na igreja também, criam-se muitas calúnias, muitas confusões. Aquela minha dedicação, aquele meu empenho na obra, estava a criar desconforto a certas pessoas. Criaram uma calúnia e aquilo me fez ficar um pouco distante das coisas de Deus. Baixou a tua fé. Baixou a minha fé. Eu não tive estrutura para lidar com a situação. Mas antes disso, eu sonho a ser assaltada. Ser assaltada. Eu a sair da igreja, sonho a ser assaltada. Conforme eu sonhei, conforme aconteceu. Eu vinha da igreja com uma irmã e o moço vinha assim como se estivesse a atravessar a estrada. Lá tinha buracos, fechei o carro. Quando ele abre o casaco, tira a arma, a pistola na cabeça. Eu no sonho dizia, sangue de Jesus está sobre mim. Eu fazia isso. E ele, quando tira a arma, me lembrei-me do sonho. Eu, sangue de Jesus está sobre mim, sangue de Jesus. Dei o que ele pediu lá. Ele foi, eu estava tranquila, disse, não, Deus quando nos Deus já avisa, revelou.
Sofreu. Sim, por mais que a coisa aconteça, mas o sofrimento, a dor não é a mesma É verdade. coisa. Fui para casa, os meus filhos, e ele recebeu a chave do carro. Eu, quando chego a casa, eu fui obrigada a chamar um reboque para pegar o carro, para levar o carro a casa. Eu, quando chego, meus filhos, mamãe, é o quê? Ali veio sofrimento. Disse, podia morrer, Sim. devia perder a A vida. vida. Mas Deus foi gracioso, Mais uma vez, Deus esteve consigo e te livrou. me livrou. Hum. Deus já me livrou de muitas. Dizem os meus pais e os meus tios, eu quando nasci, depois de 4 ou 5 meses, comecei a adoecer muito. Acho que até 1 ano e tal. Doença mesmo que hoje as pessoas diziam, Yolanda hoje vai morrer. Mas graças a Deus não morri. É aquilo, a Bíblia hoje nos ensina. Muitos profetas passaram pelas mesmas provações. Sim. Moisés, quando nasceu, antes dele nascer, já, o decreto que todos os filhos homens tinham que ser mortos já existia. Mas mesmo assim o Senhor foi gracioso e deu visões ao Quebede para guardar Moisés durante os 3 meses, depois pôr na sexta. Isso também aconteceu comigo. Nasci, não levou muito tempo, doença atrás de doença que podia perder a vida, mas graças a Deus não perdi a vida. E depois desse assalto, eu comecei, a depressão voltou. Aquele susto do assalto, deixei de dormir de novo. Conflito, mas graças a Deus consegui superar rápido, porque eu já sabia o que eu estava Passar a a sentir. sentir. E veio a calúnia na igreja, me distanciei um pouco e a igreja, mas já não me envolvia muito nas coisas de Deus, porque quando nós estamos a crescer, né, as pessoas se levantam contra nós. E se nós não tivermos maturidade, não tivermos discernimento, nós aí caímos. Na altura eu não tinha essa Maturidade maturidade. espiritual. Mas depois, comecei a voltar. O Espírito me mandou sair de casa, da casa onde eu vivia. O Espírito, já chegou o tempo de você sair, tempo de você sair daqui. Chego, oh Deus, vou para onde não? Eu quero ficar próximo da casa. Quero ficar próximo de casa. Foi quando eu decidi mudar de casa do município para o outro. E eu dizia sempre, pai, não estava a aparecer casa. Você que me mandou, não está a aparecer casa. Nisso, eu tive um sonho que eu estava na rua em que eu vivo hoje, mas o prédio dali no 6º andar. Quando apareceu a casa, eu subi, eu disse, não é essa casa. Estava andando com um primo, eu disse, aqui, eu vou ficar aqui nesta casa. E fiquei. Mas em 2020, a minha mãe, graças a Deus, começou a ter relacionamento com o Espírito Santo. Aquilo que eu pedia a Deus, Deus começou a fazer. Glória a Deus. Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe. E nisso, o diabo como veio para roubar, matar e destruir. Nós somos 3 filhas. A minha irmã, a do meio eu puxei. Em 2020, final de 2020, ela meteu-se numa igreja. Aquilo não é igreja, aquilo é uma seita. Acho que esse também foi um momento muito difícil que eu passei. Porque eu olhava para aquilo, aí no lugar da minha irmã. Esse lugar não é de Deus. Esse lugar veio destruir a minha família. Eu deixei também de orar, mas comecei a orar pela minha irmã. Então, você vai, Yolanda, é a atalaia da família. É, Foi a pessoa que Deus levantou para orar, para interceder pela sua família. amém. E que, independentemente dos problemas que viveu, não é? Ainda deixava os seus problemas de lado para interceder para a mãe se converter, para interceder para Deus direcionar a sua irmã. Por isso também os ataques. É, Porque não só carrega a sua cruz, como também intercede, é intercessora na vida dos outros. é, E tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. é. Eu me lembro
quando eu me converti, a oração era para minha mãe se converter e para minha irmã arranjar emprego, porque a minha irmã já estava formada, mas não tinha emprego. Depois constituiu família sem emprego. Pelo 2018, 2019, 2020, a minha irmã vai para essa seita, assim dizer, finais de 2020. Sim. Em 2021, a minha irmã conseguiu um emprego, mas foi também o momento que ela nos abandonou. Decidiu ficar só naquela seita. Minha irmã, foram momentos difíceis, dificílimos, dificílimos. Tua irmã está aqui no centro da cidade, estão na mesma cidade. Você não convive, você não vê a tua irmã. Cada uma está no seu canto por causa de uma denominação, por causa Religião. de uma religião, por causa de uma placa denominação. Comecei a orar. Eu me lembro, em 2022, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa a Deus. Porque há coisas que Deus nos testa. Onde é que você vai chegar? Qual vai ser o teu posicionamento? Em 2022, janeiro de 2022, na altura, por causa da pandemia, estava a trabalhar escala. Disse, não, tenho que fazer alguma coisa. Eu fiz 7 montes. Só por causa da minha irmã. Todas as semanas. Na minha escala, eu não tinha outra saída, era um monte. Por semana, eu tirava um dia o monte só para Deus trazer a minha irmã de volta. Para Deus resgatar a minha irmã onde ela estava. Para Deus trazer a minha família de volta. Eu não conseguia conviver com as minhas sobrinhas. Que eu não tenho como sobrinha, tenho como filhas. Eu não conseguia abraçar minha irmã. Nem falar ao telefone, porque se houve um desligamento, ia eu e 2 primas minhas. Eu não orava para outra coisa, era só para Deus resgatar a minha irmã dali, para Deus resgatar a família que a minha irmã constituiu daquela situação. 2022, todo o primeiro semestre de 2022, eu tirava um dia para clamar, chorava, papirranho, a favor da minha irmã. Chega uma altura que você ora e depois você descansa. Descansei no Senhor. Amém. Deus sabe. No momento dele, na hora dele, Deus sabe. E aquilo criou uma situação no seio da família. Meu pai começou a ficar doente por causa da situação que nós estávamos a viver. E o tempo foi passando. 2022, depois eu vou para o centro da cidade. Saio do bairro em que vivia e vou para a cidade. Porque Deus me ordenou a sair. E como é que está hoje a tua relação com a tua irmã? Graças Sacrificou, depois descansou no Senhor. Como é que vocês estão? Conseguiu, não é, com oração, jejum e muito sacrifício, resgatar a tua irmã desta mesma religião que estava a lhe desencaminhar? Graças a Deus, a minha irmã e a sua família já não estão nessa congregação. Já não estão nessa religião. Não foi fácil, mas com Deus a comandar é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Acho que foram 2 anos de muita luta. Porque nós somos 3 e nós sempre fomos muito unidas, muito chegadas. Então aquilo parece... Quando você tem um membro fora do teu corpo, do teu lugar. Por mais que você apareça que está tudo bem, mas chega uma altura que você vê que não está tudo bem. Falta-te alguma coisa. E nós nos sentimos assim. É aí onde diz aquele versículo que Jesus diz, orai pelos outros. E nada melhor do que orar pelos teus irmãos. Resgatar, para ver a tua família unida. Não é? E graças a Deus, Deus é gracioso. Deus é bondoso. Nós hoje estamos bem. Minhas sobrinhas, as minhas filhas já convivem conosco. Já estão no nosso seio, nós já ficamos. Era coisa que houve uma separação durante 2 anos. Mas Deus é bondoso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não é?
para espalhar. Quem não ajunta, espalha. Espalha. Quem espalha não é de Cristo Jesus. Verdade. E é muito bom nós termos na nossa família atalaias, pessoas que Deus levanta para nos juntar, Verdade. para acender esse amor, porque Cristo Jesus é amor. Sim. Eu sei que tem seguidoras aí, que também estão nessa luta, nessa separação de irmãos. Uhum. E hoje em dia aquela frieza, porque a Bíblia diz, haverá um tempo que o amor se esfriará. E não diz, generalizou o amor de todos, o amor entre irmãos. Então você que está aí, que está vendo que a tua família está a cair no esfriamento, levanta. Seja uma atalaia, seja a atalaia da tua família, para resgatar o amor. Ora, faça sacrifício. É bíblico, vamos orar um pelos outros. Ora para tua irmã, ora para o teu pai, para a tua mãe. A serva Yolanda orou até para a própria mãe ter um encontro com Cristo. Orou sem cessar. A mãe se converteu. Orou sem cessar. Perdeu a conta de quantos montes ela fez, ela subiu. Mas ela conseguiu a vitória. Ela conseguiu resgatar a irmã e a sua família. Ora, vamos orar um pelos outros. Vamos resgatar o amor. Vamos estar unidos em nome de Jesus. Deus é amor. Deus é um Deus de união, não de separação. Espírito Santo manda e eu só obedeço. Esta serva, a serva Yolanda, sinônimo de resiliência. Uma mulher forte, firme na fé e com um propósito inspirador que vai salvar e levantar vidas. Serva de Deus, tem algum momento difícil na sua vida que queira partilhar conosco? Eu já tive muitos momentos difíceis, muitos. Mas para mim o ano de 2020 foi o ano mais difícil. Foi o ano mais difícil. No livro de Isaías diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Yes. Quando passares pelos fogos, ele Não não te vai te queimar. queimar. Porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a Amém. destra da minha justiça. Glória. Essa foi a minha passagem bíblica de 2020. Eu, quando lia, chorava, porque eu sentia que eu estava as águas estavam a me afogar. Eu sentia que eu estava no fogo, mas não me queimou. Em nome de Não Jesus. me afogaram, porque Deus estava comigo. E só para teres noção, Salmos 69 rasgou na minha Bíblia. Porque eu, todos os santos dias, eu orava o Salmos 69 por causa da situação que eu estava a viver. Segundo o relacionamento fracassado. Olhava pelos meus filhos. O Salmo 69, eu tenho acho que 4 ou 5 Bíblias, mas tem uma Bíblia que eu na altura utilizava muito, hoje não tenho o Salmo 69, porque o Salmo 69 rasgou, porque eu babava, chorava dia e noite, o Salmo 69. Mas Deus é gracioso, Deus é bondoso, e tudo que nós passamos é permissão dEle. Todo cristão, todo filho de Deus deve estar preparado para o deserto. Deve estar preparado para o deserto. Então, o ano 2020 foi um ano muito difícil para mim. Foi o ano da prova, para mim foi o deserto. Foi um ano muito difícil. E, infelizmente, começou com situação no relacionamento, depois foi parar até na doença. Porque o nosso corpo também, a dor, a angústia, depois volta. Se manifesta no físico. Cria outras situações. Cria outras situações. Sim. Então, ano 2020 foi um ano muito difícil para mim. Muito difícil. Mas com fé conseguiu superar tudo. Graças a Deus. E eu orava, dizia: Pai, não permita que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que eu continue olhando para si. Que eu continue te buscando. Porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. E eu me lembro, eu orei sempre assim, 2020, depois das situações, eu orei sempre assim.
E uma vez eu fui ter com um casal pastoral amigo e ele leu para mim o livro de Josué 1. Quando depois da morte de Esforça. Moisés, o Senhor levantou Josué para dirigir o povo à terra prometida. E a minha oração, ele leu para mim naquele dia. Eu disse, uau, Deus é maravilhoso. Glória a Ele Deus. disse, Josué, seja forte e corajoso. Corajoso. Não se desvie nem para a direita, nem para a para esquerda. Continua a olhar para mim. E foi o que aconteceu. E estou aqui. Amém. Grande serva, grande mulher de fé. Eu te admiro mais Amém. e muito obrigado por ter aceito o convite de Deus. O que é a fé para si, serva? A fé, como diz a Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós esperamos. Nós não estamos a ver, mas nós estamos a esperar naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor declarou, naquilo que o Senhor falou para nós. Eu não estou a ver, mas sei que tem um Deus que peleja por mim. Tem um Deus que pleiteia minhas causas. Para mim isso é a fé. Glória a Deus. Serva, visto que passaste por muita coisa, a tua vida sempre foi muito difícil. Será que se soubesses tudo que hoje sabes em Cristo Jesus, mudaria alguma coisa no teu passado? Seria diferente? Seria. Nós, quando não conhecemos Jesus, andamos por nós mesmas, andamos pelo nosso querer, somos guiadas pelas nossas emoções, pela nossa vontade. Mas nós, quando conhecemos Cristo, sabemos que a nossa vida não é nossa. A nossa vida depende de um Pai. Para nos movimentarmos, para tomarmos decisão. Deus tem que falar alguma coisa conosco. Maria, mãe do Salvador, ela submeter à vontade de Deus, de ser mãe do Salvador. Ela sabia quem estava a falar com ela. Amém. Ela sabia qual é a voz que estava a lhe passar a mensagem, a informação. Então, você quando conhece a voz que está a passar a informação, você quando sabe quem está a falar contigo, o teu posicionamento é diferente. Amém. O teu andar é diferente. O teu agir é diferente. Amém. Mas é aquilo que se diz. Eu digo sempre, tudo foi de propósito para um propósito. Amém. Tudo foi de propósito para um propósito. Eu digo sempre, foi necessário passar por Samaria. Escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Jesus, quando foi ao encontro da mulher samaritana, era só ela e Jesus. Apesar da situação que ela vivia, apesar do estado em que ela se encontrava, mas Jesus disse, é você. E quando Deus diz que é você, é você. Eu digo sempre, o diabo pode atrasar o teu encontro com Jesus. O diabo pode arquitetar N situações para você não chegar ao lado do Pai, mas ele não tem o poder de anular. Em nome de Jesus. O diabo não anula aquilo que o Senhor escreveu. Em nome de Jesus. O diabo não anula aquilo que o Senhor arquitetou para a tua vida. Glória a Deus. Da mesma forma que o diabo não cancelou, não anulou aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. Acredito que para a vida de ninguém, aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor separou, o diabo não anula. Glória. Atrasa, ele cria situações Sim, para te atrasar, para te distrair, mas anular não consegue. não consegue. Quem é escolhido é escolhido. Escolhida, escolhida. Sentes orgulho desta Yolanda de hoje? Sinto. Eu ando com a cabeça erguida. Amém. Ando com paz, com alegria. Ando com paz, com alegria. Amém. Não tenho tudo o que eu desejo. Mas tenho aquilo que o Senhor me abençoou. Amém. E eu recebo com 2 mãos. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por aquilo que Ele colocou nas minhas mãos todos os santos dias. Então, eu estou grata a esse Deus que me tirou do lixo para o luxo. Glória a Deus. Estou grata a esse Deus que hoje comanda e controla a minha vida. Serva Yolanda, uma serva guerreira. O que é bom dura pouco. Serva Yolanda, eu gostaria muito que a serva Yolanda deixasse uma palavra
um conselho para nossas irmãs e não só, de tudo que você passou, do relacionamento abusivo que a serva teve, do resgate, o resgate à tua irmã e à sua família, que exigiu sacrifício, exigiu montes, da depressão que a serva Yolanda passou, dos ataques espirituais que a serva Yolanda passou, que na qual foi à procura da medicina e não tinha nada. E nós, os crentes, sabemos que quando chegamos nessa fase, em que nós temos dores no nosso corpo, enfermidade que até às vezes nos aterrorizam, e vamos ao médico, nós sabemos que ataca. Deixa uma palavra, serva Yolanda, visto que a serva é uma mulher guerreira, é uma serva guerreira, com uma fé inabalável. E ela está aqui hoje a testemunhar, porque Deus é maior na vida dela. Amém. Porque Deus, é aquele que quando escolhe, Ele não desampara, Ele abraça. Uma palavra, serve. Minha palavra vai direcionada às mulheres. Às mulheres. Mulher é o pilar de uma casa. Yes. A mulher é o pilar de uma família. E nós, as mulheres, precisamos nos posicionar. E a Bíblia, eu digo, a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso mapa de instrução. As mulheres precisam meditar dia e noite para se posicionar segundo a palavra de Deus. Porque nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres fortes, mulheres guerreiras. Então, se você ler uma história, vai se identificar com alguém. Sim. Então, mulher é mãe, mulher é esposa, mulher é avó, mulher é tia, Amém. mulher é filha. Amém. Nada melhor do que ser uma mãe, uma filha, uma tia, Amém. uma colega, uma amiga de palavra. Que as pessoas sabem, vão bater a porta, encontram um refúgio, encontram um conforto. Eu hoje olho os meus filhos. Os meus filhos, somos muito apegados. Amém. Os meus filhos, qualquer situação, até o pequeno, mamãe, antes de ir para o hospital, mamãe, vamos ler a Bíblia. Amém. Mamãe, qual é a passagem bíblica que queres que eu leia? Amém. É isso que as mulheres precisam de levar para o céu na qual estão inseridas. Amém. Porque quando você apresenta Cristo às outras pessoas, é uma nação que está a ser mudada, é uma nação que está a ser alterada. E graças a Deus, eu hoje, aonde eu vou, eu levo Cristo. Glória a Deus. Aonde eu vou, eu apresento Cristo. Em nome de Jesus. Comecei no seio da minha família. Amém. Comecei com as minhas irmãs. Os meus filhos hoje estão na aflição. O mais velho, como já é jovem, está na aflição. Primeiro me liga, mamãe, ora só por mim. Mamãe, manda só uma passagem bíblica. E às vezes, sem ele pedir, eu pego, mando. Amém. Pode não te dizer nada, mas ele vai ler e vai refletir. Então, isso que as mulheres precisam de saber. Que existe um Deus e precisam de apresentar esse Deus. O esposo abusivo apresenta a Deus, ora. Eu digo sempre, apesar das situações que eu vivi, eu sou a favor da família, eu sou a favor do lar. Eu sou a favor da família, eu sou a favor do lar. É uma instituição divina. Amém. Ter os filhos, esposo, ali sentado numa mesa, você está a cumprir aquilo que Deus ordenou. Exatamente. Então, se alguém está num relacionamento abusivo, ore, converse, busque ajuda, busque orientação. Essa é a minha... E se posiciona. E se posiciona, Porque há coisas que dependem de nós mesmos, Exatamente. não depende de outra pessoa. Como é que está o teu coração atualmente? Como é que está o teu coração? Eu digo sempre, nesse tempo
esses relacionamentos, esses 2 relacionamentos, Uhum. sempre foi a minha vontade. E nós, quando andamos pelas nossas vontades, nós É sofremos. verdade. Nós, quando Jesus. queremos a nossa vontade, nós Oh, sofremos. Deus. Então, eu agora quero a vontade do Pai na minha vida. A vontade do Pai é boa, é perfeita e é agradável. Glória a Deus. Eu sei que no momento dele, na hora dele, o Senhor vai mandar a minha bênção. O Senhor vai mandar o filho dele Uhum. para a filha dele. Até porque ele é o nosso noivo. É, Né? então, eu creio, Amém. eu creio. Enquanto isso, não quer dizer que desfaleci na fé. Glória. Não quer dizer que eu deixei de buscar ser Deus. Abacuque disse, se Deus fizer, É Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Glória a Então, Deus. com ou sem algumas coisas na minha vida, Deus continua a ser Deus. Amém. E eu não lhe largo. Ele está trabalhando nessa causa. Eu não lhe largo porque só eu sei onde Ele me retirou. Oh, glória. Só eu sei onde Ele me resgatou. Uhum. Então não lhe largo. Eu tenho dito sempre, soldada muito combatida, mas nunca batida. Glória a Deus. Porque Deus está no No comando. controle. Oh, glória. Que conversa agradável. O que é bom realmente dura pouco. O Espírito Santo mandou e nós obedecemos. Chegamos ao fim de mais um Pó de Fé. Um programa que não é nosso, um programa que é de Deus, que veio levantar e aumentar a sua fé. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Beijinhos aos nossos seguidores de todo o mundo que têm nos enviado inúmeras mensagens, nos dando força, porque vocês fazem parte dessa história. Não se esqueçam, curtam a nossa página, subscrevam o nosso canal, partilhem o máximo a nossa página, porque a tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha também é pregar o Evangelho. Partilha. Até o próximo programa. Estamos juntos. Espírito Santo manda, eu só obedeço. Beijinhos nos vossos corações.